Vamos falar aqui um pouco da afinação nazista, né? Isso aí que a gente vem conversando aí nos últimos dias no nosso perfil sobre essas questões de afinação, sobre o sistema pitagórico, até saiu no Contra Acadêmicos. Eu vou agendar uma live e vou conversar com eles para ver se a gente faz uma live para conversar sobre esse assunto, ficar mais claro para todo mundo e explicar um pouco, dar um pouco da base do que foi essa história da afinação, da conspiração da afinação nazista. Tá? Então, o que é essa conspiração da afinação nazista? Pois bem, eu preciso explicar um pouquinho, dar um pouquinho de bases sobre o que é afinação. Bem, existem duas coisas em afinação que a gente tem que entender. A primeira coisa que a gente tem que entender em afinação é o temperamento. O temperamento é a maneira como eu vou distribuir as frequências das notas dentro da escala. E existem alguns sistemas de temperamento, né? E esses sistemas de temperamento foram se desenvolvendo ao longo da história para que fosse possível, preste atenção, para que fosse possível que a gente pegasse um instrumento e conseguisse tocar qualquer música em qualquer tonalidade sem precisar reafinar o instrumento. A base do desenvolvimento dessa tecnologia chamada temperamento é essa. Então, digamos que eu tenho um piano, né? Piano ou um violão, que são os instrumentos que a maioria das pessoas conhecem já aí, sabem, tem um acesso, e eles já vão e já recebem um teclado afinado, já chega para você afinado, não desafina. Já chega o violão, não, o violão pode vir com afinador e também tem um sistema de afinação no violão, né? A maneira como as notas se relacionam umas com as outras nesses instrumentos seguem um certo tipo de padrão de temperamento, de sistema de afinação. E a gente tem alguns sistemas, não vou detalhar aqui, mas acontece que existem diferenças, né? Existem diferenças, por exemplo, da afinação de uma terça num sistema de temperamento para a afinação de uma terça. O que é uma terça? Terça é a distância entre três sons, tá? Então, de Dó até Mi. Se eu tocar de Dó até Mi num instrumento afinado com um sistema de temperamento chamado temperamento igual, que é o temperamento que é usado a partir do século XX na música serial, a música que usa a escala cromática, ou seja, que todas as notas, as 12 notas, um tecladinho, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, né? Quando todas essas notas elas se conformam e soam bem e eu posso tocar qualquer música em qualquer tonalidade, eu estou usando o sistema de temperamento igual. Soam bem assim, muito entre aspas. Esse sistema de temperamento igual é o que vai fazer, por exemplo, o Si sustenido ser igual ao Dó no teclado, o Ré sustenido ser igual ao Mi bemol no teclado, o Fá sustenido ser igual ao Sol bemol. Quando você pega um teclado, você vê as teclas pretas. As teclas pretas têm dois nomes. Pode ser Fá sustenido ou Sol bemol, pode ser Lá bemol ou Sol sustenido, pode ser Si bemol ou Lá sustenido, pode ser Mi bemol ou Ré sustenido. Isso só é possível porque surgiu uma tecnologia chamada temperamento e temperamento igual, em que todas as notas, e claro, vão existir outros temperamentos que vão preparar o temperamento igual, e isso está sendo preparado desde a época de Bach, e é Bach que vai, pela primeira vez, conseguir encontrar e testar uma afinação e vai compor músicas. Se vocês devem ter ouvido falar aí, não sei se vocês ouvem Bach, mas ele tem uma série de composições chamada O Cravo Bem Temperado, né? O pessoal acha que é botar azeite português, sal, pimenta do reino, cominho. Não, não é nada disso. Esse temperado é do temperamento, é da afinação. Ele conseguiu encontrar uma afinação que desse para ele tocar, começar uma música em Dó maior. E lá pelo meio da música ele vai saindo de Dó maior e vai indo para Lá maior e continua soando afinado.
Isso é um milagre do temperamento. Por quê? E aí que a gente vai entrar na questão e depois vai explicar o que é a questão da afinação nazista. Porque se eu fosse tocar a terça o mais afinado possível, eu deveria tocar uma terça que fosse a multiplicação entre duas frações, entre 9 oitavos e 10 nonos. Por quê? Porque a afinação natural, a afinação mesmo da natureza que Pitágoras encontrou fazendo as experiências dele, são afinações de notas que seguem um padrão de frações. E esse padrão de frações segue exatamente uma sequência. Um meio, ou seja, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5, 5 sobre 6, 6 sobre 7, 7 sobre 8, 8 sobre 9, 9 sobre 10, 10 sobre 11, e assim sucessivamente. E cada uma dessas frações vai gerar uma nota, e essa nota vai se relacionar com a nota 1 sobre 1, a nota fundamental, e vai construir uma sequência de sons que soam naturalmente, que soam na natureza. A gente chama de série harmônica isso. Então, quando eu acho o 9 sobre 10 ou 10 sobre 9, eu ouço a terça, eu ouço a terceira nota, o Mi, mais afinado possível. Tá? Então, eu vou encontrar no 10 sobre 9 aí, multiplicado com o 9 sobre 8, que é a segunda, que é o Ré em relação a Dó, eu vou ter a terça mais afinada possível. A terça perfeita. Acontece que essa terça perfeita, e é por isso que não existe um intervalo de terça perfeita, a gente não classifica a terça perfeita, classifica a terça maior e a terça menor. Porque a terça perfeita, ela só é perfeita em relação ao Dó. Então eu tenho que ter, multiplicando aí 9 oitavos mais 10 nonos, 9 oitavos, 9 por 10 vai dar 90, e 8 por 9 vai dar 72, é isso, né? Estou fazendo a conta certa? Eu ainda sei tabela, Matheus? Ainda sei? 9 vezes 8 é 72, 9 vezes 9 é 81, não é isso? Então 10 sobre 72 é a fração para encontrar a terça perfeita. Então como é que eu acho essa terça perfeita? Eu vou pegar a frequência do Dó, e o Dó perfeito, segundo a afinação mais correta aí, que é a defendida, que é a antinazista, é 256. Frequência de 256. Pega um oscilador e joga em Hertz 256. Essa é a afinação do Dó em relação à afinação 432, que é a afinação anterior a 440. Você joga, mas não é a afinação perfeita. Eu vou chegar lá. Não, mas eles têm porque eles acreditam que tem, mas não soa perfeito. Vou te explicar porque não dá para soar perfeito. Eu vou chegar nisso. E essa que é a invenção da afinação nazista, que é mentirosa. Eu vou chegar já lá nisso. Então, eu vou fazer essa conta e vou multiplicar 256 de Hertz por 90 sobre 72 e vou obter, em frequências de Hertz, o Mi, que é a terça perfeita, a terça maior perfeita, a mais afinada possível. Tá? Acontece que isso só vai funcionar para Dó. Porque se esse Mi ele for a segunda de Ré, eu só encontro esse Mi fazendo a fração de 9 oitavos e não mais de 10 nonos. Ou seja, o Mi ele está sempre em função, a terça está em função de uma nota base, a segunda está em função de outra nota base. Isso quer dizer o quê? Se eu troco a nota base, se eu troco de Dó maior para Ré maior, as frações das notas vão todas mudar e vai começar a ter uma diferença assim muito pequena de Hertz entre o que é o Mi perfeito para o Dó e o Ré e o Mi perfeito para o Ré. A segunda, que é mais perfeita para o Ré, vai ter uma frequência muito diferente, muito próxima, mas muito diferente em relação ao Mi perfeito para o Dó. Isso quer dizer o seguinte, que para eu tocar qualquer música, eu preciso tocar reafinando os instrumentos, sempre partindo de uma nota de referência. Então eu vou tocar uma música em Dó, e assim que era no período barroco, Renascença, eu vou tocar a música em Dó. Eu vou ter que afinar o instrumento pensando em Dó.
todos os instrumentos. E eu não vou poder muito sair de perto de Dó. Se eu for para muito fora de Dó, ou seja, muitos acidentes, se eu for para Mi maior, por exemplo, vai soar desafinado tudo. Por quê? Porque esse Mi, ele não é o mais Mi perfeito em relação ao Dó. Mas ele é um Mi perfeito em relação a ele, que vai gerar outras notas em relação a ele que não são relacionadas com Dó. E aí vai começar a soar tudo desafinado. Mas essa afinação é a afinação natural. A natureza funciona assim. A natureza não foi feita para música tonal. E não foi feita para tonal, que eu digo assim, que sai muito da tonalidade. Por exemplo, a natureza não foi feita para tocar a música do Legião Urbana. Porque o cara toca um Mi maior, daqui a pouco ele está em Dó maior, daqui a pouco ele está em Fá maior, daqui a pouco ele está em Ré maior, ele fica trocando muito a relação aí de acidentes, que não dá para você fazer uma música tonal desse tipo, que modula muito. O que você pode fazer é uma música tonal que está em Dó maior e fica em Dó maior o resto da vida. Aí ela vai soar o mais afinado possível, se você usar a afinação natural. Bem, como a música comercial de hoje é assim, né? Você tem só 3 acordes, Dó maior, Fá maior, Sol maior. O certo era usar a afinação natural mesmo para tocar essas músicas, porque soaria mais afinado. Mas ninguém usa, ninguém sabe nem do que eu estou falando aqui. Onde é que entra então a afinação nazista? É porque é o seguinte, acreditava-se, por conta dessa base da nota Lá, que é 432, e desse Lá 432, pela afinação natural, me dar um Dó 256, e a partir desse Dó 256 eu ter uma base. Vejam, se eu for dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, eu vou chegar num número mágico binário que está até na informática, né? Se vocês verem os HDs aí, eles têm 256, tem 512, tem 1024, eles têm uma base de 2, uma base binária de 2. Sempre é um 2 elevado a algum número. E isso aí meio que corrobora com a ideia na natureza da proporção áurea. Vocês já ouviram falar da proporção áurea? Vocês já ouviram falar da proporção áurea em relação às artes visuais? Com certeza, porque você vê a pintura que segue a proporção áurea, e a proporção áurea é a mais bonita e chama atenção na fotografia, na escultura, na pintura. Na música também tem a noção de proporção áurea. E a proporção áurea viria de uma afinação de 432, a nota Lá, porque sempre se tomou referência ao Lá aí para afinar. A nota Lá. E a nota Lá geraria um Dó 256, um Dó abaixo 256, o Dó acima 512, o Dó acima 1024. E todas as outras notas, números que tem base nessa proporção. Meu Deus. Aí esses números gerariam, isso tem várias experiências no YouTube, vocês podem pegar aquelas placas vibratórias, depois eu coloco nos stories, aquelas placas vibratórias que você coloca bolinhas de isopor, e quando vocês colocam uma frequência, as bolinhas se organizam formando milagrosamente formas geométricas belas. Então se acredita que aquelas formas geométricas é o que são formadas no nosso organismo pelas células, pelas micropartículas que tem no nosso organismo. Que a maneira como as frequências vibram, elas vibrariam internamente na gente também, provocando formas mais adequadas para o nosso organismo e formas menos adequadas para o nosso organismo. Aí está toda a base para construir uma conspiração. Porque se eu acredito tudo nisso, e talvez isso tenha até alguma relevância de fato, porque formam alguma coisa boa para o nosso organismo, as frequências, né? Então nós vamos acreditar que, de fato, se eu troco essa base de afinação do 432 para 440, eu vou fazer mal para o nosso organismo, né? Isso é óbvio. Só que não é tão óbvio assim. Então, voltando. Se eu tenho 432 que gera todos esses números cabalísticos aí da afinação, que vão fazer bem para o nosso organismo. Uma vez eu gastei quase 1h30 da minha vida numa apresentação de um cara que vendia um produto de músicas gravadas para fazer você ter o organismo melhor. Então, digamos assim, já ouviu falar do pessoal que vende, enfim, exercício físico, né?
ou então vende produtos para você melhorar a sua... ou então alimentação saudável. Pois é, essa era a música saudável. Uma série de CDs que eles vendiam, eles explicavam, voltavam lá, que pesquisaram no canto gregoriano, as bases dos milagres. Não falaram nem um minuto da afinação pitagórica. Nenhuma vez. Em nenhum momento, né? Mas vamos lá, eu quero que vocês entendam que isso é tudo bulhufa, tudo lorota. Isso é uma grande lorota. Ok. Então, vamos lá. Mudou para 432 para 440. Então... meu Deus, agora todas as notas vão me fazer mal. Elas vão provocar em mim alguma coisa ruim. Porque se eu vou lá na plataforma que eu jogo as bolinhas de isopor e eu ponho em 440 a frequência, forma uma espécie meio estranha de formas geométricas. Não são aquelas formas geométricas que são mais suaves, sutis, são mais belas. Isso aí você pega um vídeo, tem o cara mudando de frequência por frequência e mostrando. Isso aí tem na internet a rodo. Vai no YouTube e procure lá. Né? Ok. Acontece o seguinte, gente. Primeiro, não foi durante o período do nazismo que foi mudada essa frequência. Isso foi mudado posteriormente. Isso foi mudado por um acordo internacional pós Segunda Guerra, para estabelecer um padrão de afinação mundial que nunca existiu antes. Então, esse padrão de 440 é um padrão do século XX pós-Segunda Guerra. Antes não existia um padrão mundial. Alguns países afinavam, algumas orquestras afinavam numa tonalidade. Por que se criou esse padrão? Para a indústria da música. Para você conseguir comprar instrumentos, teclados eletrônicos e afinadores e tudo isso, e você conseguir conversar em qualquer lugar. Foi criado esse padrão para ter uma conversa entre as várias regiões, porque aí no período barroco tinha lugar que afinava o órgão em 440 e pouco, passando de 440, tinha lugar que afinava em 390, tinha lugar que afinava em 415. Não existia um padrão de afinação, o lá era diferente em vários lugares. E a partir do fim do século XIX se adotou 432, talvez também por essas explicações, né, provocar esse tipo de coisa boa para o organismo, era chamada também afinação verdiana. Verdiana é de verde, né? É por isso que você vai em ópera hoje, os cantores se esgoelam, não alcançam às vezes as notas, porque a afinação é mais alta hoje do que era na época que o Verdi compôs as óperas dele, usava 432. 8 Hz é um pouquinho, né? É alguma coisa, faz uma diferença aí no ouvido. Ok. Acontece que mesmo antes, mesmo quando se adotou 432, a afinação usada não era a afinação natural. Então o Dó não era 256, o Mi não era, sei lá, vamos procurar aqui, o Fá, que vai dar 4 terços, deixa eu usar uma calculadora, porque aí a gente conversa melhor, né? Porque eu não consigo fazer essas contas assim de cabeça imediato. Mas vamos pegar uma calculadora aqui. Eu vou colocar o Dó, já disse para vocês como é que acha esse Dó a partir de 432. Calculadora. É fácil achar o Dó a partir de 432. Eu tenho 432, é o Lá, eu vou achar o Sol fica 8 nonos abaixo. É só multiplicar por 8 nonos que eu acho o Sol. Vezes 8, dividido por 9. 384 é o Sol. Aí o Sol fica 2 terços abaixo do Dó, que é a fração da quinta. Então eu vou multiplicar por 2 e dividir por 3. 256. Então achei 256 é o Dó. E eu acabei de achar o Fá, né? Não, vou achar o Fá. O Fá é 4 terços. Vezes 4, dividido por 3. 341 dízima, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tá? Então, o Fá é uma dízima 341. Só que esse Fá 4 terços, ele não é calculado assim na afinação temperada. Esse Sol 2 terços não é calculado assim na afinação temperada, porque a afinação temperada usa como divisão centro da escala a nota que fica entre o Fá e o Sol. E divide no meio o Fá sustenido, porque ele ali é exatamente o meio da escala.
Então como é que a gente divide no meio isso aí? A gente vai ter que encontrar a metade dessa fração aí. Encontrando isso, esse número cabalístico é esse, Fá sustenido, Sol bemol, porque vai ser o mesmo na afinação temperada, não interessa se é Fá sustenido ou Sol bemol, você vai achar a base para fazer a divisão de todo o restante. Então vejam só, isso para afinação, os afinadores que afinam de ouvido já sabem como fazer isso. Como é que eles afinam na afinação temperada? Eles têm que manter nas quintas, vou afinar uma quinta. Não pode ser perfeita a quinta. Ela tem que ter um batimento. Então por quê? Porque ele vai afinar do Dó para o Sol, aí tem que ter um batimento. Depois ele vai afinar do Sol para o Ré, tem que ter um batimento. Um batimento por segundo, né? Um batimento. Do Sol para o Ré, do Ré para o Lá, do Lá para o Mi, do Mi para o Si, do Si para o Fá sustenido, do Fá sustenido para o Dó sustenido, Dó sustenido para o Sol sustenido. E assim, quinta A, quinta justa, você vai afinar usando um batimento por segundo e vai ficar tudo afinado. O ciclo das quintas vai formar um círculo perfeito. A afinação natural, a afinação pitagórica não forma um círculo perfeito, é um círculo que vai fechando. Fechando. Como é o desenho que a gente conhece da proporção áurea. Não é um círculo que vai fechando a proporção áurea? Vocês já viram esse círculo, né? A proporção áurea. Exatamente assim. Então acontece que desde a afinação de 4, 3, 2, se você faz a afinação que é temperamento igual, o seu corpo já está recebendo vibrações suspeitas, que não vão lhe fazer bem. Não foi o nazismo que inventou e mudou para 440 e pronto, agora isso que vai me fazer mal. Entenderam por que é uma grande mentira essa questão da afinação nazista? Faria sentido se antes da afinação nazista nunca se tivesse usado o temperamento igual. Acontece que o temperamento igual vai se estabelecer de fato a partir da música serial, a partir da música dodecafônica, porque você precisa de fato que o Sol bemol seja igual ao Fá sustenido. Por quê? Porque não vai fazer diferença na altura, porque você vai usar a escala cromática. Antes disso, acontecia de ter uma afinação um pouco diferente. Quem toca instrumento de corda sabe que se eu escrever um Si sustenido na partitura e um Dó, ele vai tocar o Si sustenido ligeiramente mais alto. Se eu for fazer uma passagem entre Dó, Dó sustenido e Ré, o Dó sustenido é ligeiramente mais alto. Se for ao contrário do Ré, Ré bemol e Dó, o Ré bemol é ligeiramente mais baixo. Quer dizer, o Dó é mais distante do Dó sustenido do que do Ré bemol. A gente chama isso de semitom diatônico e semitom cromático na teoria musical. Primeira aula você tem lá na teoria semitom diatônico e semitom cromático. A definição é muito fácil. O semitom diatônico é aquele que tem notas diferentes. Então Dó, Ré bemol. O semitom cromático é que tem o nome da nota igual, Dó, Dó sustenido. Acontece que ninguém explica de onde vem essa noção de semitom diatônico e cromático. Vem exatamente do fato do Dó sustenido e do Ré bemol não serem a mesma altura exata. E não são a mesma altura. E não são, a tua professora de teoria é diferenciada. É diferenciado. Tá? Eles não são a mesma coisa exatamente por isso. Porque quando você vai tocar com uma orquestra, vai tocar com sopros que não tem trastes, que não tem divisão, não tem pista, né? Por exemplo, um trombone que a pessoa acha afinação, um violino que a pessoa acha afinação. Obviamente que para soar mais afinado, o instrumento vai vibrar mais, que quem canta e toca afinado, o instrumento soa melhor. Por quê? Por causa da mágica que acontece na natureza da série harmônica. Quando a sua nota está mais próxima da série harmônica, o seu instrumento está vivo. E é por isso que, de certa forma, o temperamento igual, ele mata o instrumento. Ele mata a música. E ele mata a música desde quando ele surge. Desde sempre ele mata a música. Deveriam ter inventado um sistema para música dodecafônica e serial usando todas essas notas e não só as 12. Um Dó sustenido diferente do Ré bemol. Isso também acontece na música contemporânea, tá? Tem símbolos de triplo bemol, quádruplo bemol, meio bemol, enfim. Quem nunca ouviu falar nisso, isso existe. Tá? Então é essa a questão. A afinação nazista é uma grande mentira por causa disso. Porque
Porque desde antes da tal da afinação nazista, e mesmo que tenham sido nazistas e não foram, porque foi após a Segunda Guerra, as notas que se relacionavam com o Lá 432 eram afinadas pelo temperamento igual. E sendo afinadas pelo temperamento igual, as formas que elas vão formar numa superfície vibratória não são mais aquelas formas perfeitas e que vão fazer o seu organismo ficar melhor. Por isso que eu ri dessa apresentação quando tentaram me vender esse kit de CDs com música relaxante, que eu vi assim, aí eu vi um trecho, era aquele teclado com aqueles timbres sintetizados, gravados, eu falei assim, rapaz, isso não tá na afinação natural. O cara tá me trollando aqui, tá trollando todo mundo, dizendo que isso vai fazer mais bem pro organismo. Isso é uma grande mentira. Primeiro que, enfim, como eu estudei gregoriano, eu vi que era lorota que ele estava falando, que ele achou nos códices antigos, como era, não sei o quê. Não citou um documento, um códice antigo. Vi que era tudo lorota. Mas tem gente que compra. Tem gente que compra e acredita. Sabe por que compra e acredita? Porque não sabe disso que eu estou explicando para vocês. Não sabe que, na verdade, o fator que mais mudou a música ao longo da história foi uma coisa chamada temperamento. Do temperamento natural pitagórico que ficou na música até mais ou menos o período renascentista e barroco, né? Boécio foi o autor mais estudado da música durante mais de 8 séculos, era o tratado dele. E depois, a partir de outros autores que foram descobrindo outras formas de afinação. Tem a afinação a quinta da loba, você não deve ter ouvido falar nisso. Se você afinar todas as quintas perfeitas, né, a última quinta vai soar tão desafinada que apelidaram essa quinta de quinta da loba. Mas você deixa essa afinação lá para o final e como está muito fora do espectro da tonalidade que você vai estar tocando, não vai soar, ninguém vai ouvir isso. Porque você está tocando, como no período barroco, um concerto que é em Fá maior, que o segundo movimento é em Ré menor, ou seja, na relativa, e o terceiro é em Fá maior, e você não vai muito longe. Você modula para um acidente de distância e volta, não tem muito. É diferente de, enfim, tocar aí música do século XIX, dos compositores como Liszt, como Wagner, que vão mudando a tonalidade, saindo cada vez mais, e continua saindo afinado porque a afinação já permitia isso. E antes a afinação não permitia isso, certo? E aí eu mando um recado pro pessoal aí que toca música popular. Vocês tocam música popular que não sai da tonalidade? Afinem o instrumento temperamento igual, ou temperamento natural, não afinem temperamento igual, né? Vocês já viram como o violão nunca fica afinado? Nunca fica afinado, nunca. Você afina o violão usando, enfim, uma base Ré, perfeito. Aí você vai conseguir tocar músicas em Ré maior muito boas. Se você tocar um acorde de Fá sustenido maior, vai soar desafinado. Ora, por que vai soar desafinado? Olha a quantidade de acidente que tem de diferença. Isso é normal. É por isso que, não é só por isso, mas é por isso também que as músicas do Legião Urbana sempre estavam desafinadas. Porque eles tocavam músicas que saíam de Dó maior e para Mi maior, daqui a pouco mudava muito. Né? Eu não sei se também o Dado Dolabella tinha algum problema com afinadores Villa-Lobos, Dolabella é um ator. Dado Villa-Lobos tinha algum problema com afinadores e, enfim, aquele CD acústico deles, cara, não é possível, a gente ouve o CD inteiro, o violão tá desafinado, né? Mas tudo bem, também amo a música do Legião Urbana de qualquer jeito, tá? Não. Eu amo, tá? Independente de estar desafinado ou não o violão. Mas é isso, mesmo assim, um violão nunca vai estar desafinado se você ficar trocando muita tonalidade. Ou você reafina o violão para aquela tonalidade daquela música, e toca músicas que ficam próximas da tonalidade, ou vai soar desafinado. Em algum momento vai soar desafinado. É a coisa mais engraçada do mundo. Você afina uma quinta no violão Sol, Ré, aí você toca o acorde de Mi maior e tenta afinar o Mi e o Sol sustenido. Sempre vai estar desafinado em relação ao outro. Sempre. Eu estou falando das mesmas cordas que são usadas aí, né? Meu Sol sustenido, o Sol, Ré, enfim, estou falando grego aqui para quem não toca violão. Mas se você pegar o Sol e o Ré, tocar aqui e nas mesmas cordas tocar o Mi e o Sol sustenido depois, desafinado. Por causa disso. Não tem jeito, a natureza funciona assim.
É a natureza. Ou você se rende à natureza e começa a tocar música tonal que não sai do seu espectro, ou música modal. Ou você vai ter que sempre suportar um pouquinho. Se você tem um ouvido um pouco mais... O ouvido ocidental já está podre, né? De tanto ouvir música em temperamento igual na rádio, já apodreceu, não consegue perceber essas nuances, né? Aí o cara vai e se deslumbra, vai para o Oriente, né? Aí eu lembro sempre do George Harrison, né? Que foi aprender cítara, para tocar cítara, né? E aí afinava a guitarra dele depois de temperamento igual. Não adianta, tá? Eu acho o máximo a música oriental por causa disso. Porque eles realmente são tradicionais nisso. Eles têm os sistemas deles e não se rendem, tá? Um abraço.